Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momentum da Leitura e hoje eu vou falar sobre as leituras finalizadas no mês de julho, mas antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para não esquecer, já lembra de sentar o dedo no botão do like. Já aproveita também para se inscrever no canal e me acompanhar nos próximos vídeos, porque assim, eu já tô com vários roteiros prontos para fazer igual eu fiz no ano passado, que foi dedicar o próximo mês de setembro ao nosso mestre querido Stephen King, que faz aniversário, no mês que vem, no mês de setembro, e aí eu pretendo trazer só vídeos com conteúdos relacionados ao mestre. Então, se te interessa, eu recomendo se inscrever e lembrando também que todos os livros que eu citar aqui no vídeo tem o link de compra da Amazon aqui na descrição. Tem um link geral também que você pode salvar nos seus favoritos e qualquer compra que você fizer no site da Amazon vai me ajudar muito, porque eu ganho uma comissão, mas sem que alterem nada no valor final da sua compra. No mês de julho, então, eu quase consegui ler todos os livros que estavam na TBR que eu fiz. Eu só não consegui ler mais porque eu fiquei assistindo às Olimpíadas loucamente, mas um livro que eu li, já comecei super favoritando, foi o Max, da Sarah Cohen Scully. Esse daqui é um livro de ficção histórica e ele é relativamente novo. Ele foi publicado em 2016 pela editora Jangada. E aqui o próprio Max, que é esse bebezinho, ele vai contar pra gente em primeira pessoa como é ser uma das crianças nazistas nascidas através daquele programa Lebensborn, que foi aquele programa idealizado pelo Heinrich Himmler, que teve a incrível ideia, super brilhante, de selecionar homens e mulheres para se relacionarem, para que assim produzissem em massa bebês e crianças que se enquadrassem no que ele considerava ser o modelo puro da raça superior ariana. Daí a mãe do Max, que era hitlerista fanática, ela era uma das mulheres que trabalhava como enfermeira e ela passou por essa seleção e ela jurou que ela ia dar um filho por ano pro Hitler. Tanto que ela batizou o filho como Max em homenagem ao Max Sollmann, que era o líder lá da SS e o chefe do Lebensborn. E assim, eu amei demais esse livro, primeiro porque ele retrata muito bem o contexto histórico, porque muito do que eu li aqui, sendo um livro de ficção, bateu com outro livro que eu li esse ano ainda, que foi As Mulheres do Nazismo, que é um livro de não ficção, e ele fala, das mulheres que serviram o nazismo de diversas formas. Uma delas era nesse aspecto, de gerar filhos em nome da pátria. E além disso, o tom da narrativa do Max é super voltado para um humor mais ácido, que eu achei muito parecido com o filme Jojo Rabbit, que também consegue retratar os horrores da guerra, consegue te deixar muito agoniado, ao mesmo tempo que, na perspectiva de uma criança nazista, fica muito com um tom de deboche super escrachado. E eu gostei demais desse tom. E aqui o próprio Max, ele fica refletindo sobre a questão da germanização das crianças estrangeiras e o quanto essa ideologia ela consegue ser hipócrita e não faz o menor sentido, além de abordar a questão das mulheres da Alemanha que eram super nobres por serem mães e esposas e que não tinha ocupação melhor do que servir a Alemanha, gerando filhos para a pátria. Quanto mais filhos, melhor é a posição social que a mulher ocupa e que as mulheres não deveriam ficar se preocupando com coisas banais como serem intelectuais, independentes, muito menos querer acasalar, como eles chamam aqui, por prazer, e sim para servir a pátria. Mas obviamente, isso só vale para as mulheres. Para homem ainda tá liberado acasalar e sentir prazer. E a gente fica se perguntando, mas como que é a dificuldade de todo mundo ser feliz, todo mundo sentir prazer, ninguém encher o saco de ninguém? Fica aí, o mistério da humanidade em forma de questionamento. Mas enfim, eu super recomendo esse livraço para quem gosta dessa temática. Para mim foi um livro 5 estrelas, favoritado, e eu preciso parar de ficar prometendo resenha, mas eu juro que eu vou tentar trazer
um vídeo só sobre ele, porque aqui tem vários temas que dá para levantar sem dar nenhum spoiler do livro, mas enfim, eu vou tentar. O próximo livro foi um livraço que foi assim um tapa na minha cara, eu fiquei super reflexiva e eu amo livro assim, sei que também tem gente que tem esse tipo de gosto, que foi o Flores para Algernon, do Daniel Keyes. E assim, um livraço de ficção científica, ganhador de prêmio Hugo, Nebula, é um livraço de peso. E aqui ele é um romance epistolar, então ele é narrado em primeira pessoa, em formato de carta, mais especificamente aqui ele é como se fosse um diário. O personagem ele chama de Relatórios de Progresso, porque aqui a gente vai conhecer o Charlie Gordon. Ele tem 30 anos, mas ele tem um QI baixíssimo, ele tem algum tipo de deficiência intelectual, mas ele super quer participar de um projeto que é um experimento que promete aumentar o QI dele, e ele tá desesperado para aprender, para se tornar inteligente. E aqui uma das características do livro, como ele é narrado, né, nesse formato em primeira pessoa, em forma de relatório, a gente consegue acompanhar a evolução do Charlie através da escrita, porque antes dele passar, né, por esse procedimento, ele escreve do jeito dele. Então é cheio de erro de gramática, de concordância. Ele escreve como uma criança mesmo. A gente lê como se a gente estivesse lendo algo escrito por uma criança, e condiz muito com os relatos dele. E esses relatos reforçam muito isso, porque ele tem a inocência de uma criança, a percepção que ele tem das outras pessoas sempre é sem malícia, sem maldade. Às vezes a pessoa tá rindo e ele acha que tá rindo com ele, não rindo dele. Só que aí, conforme o QI dele vai aumentando, ele consegue perceber melhor a relação que ele tem com amigos, com colegas de trabalho, com a família. E é curioso porque antes do experimento, ele ouvia as pessoas conversando sobre política, sobre religião, e ele super queria participar dessas conversas, mas era conversa muito evoluída e ele não fazia a menor ideia do que as pessoas estavam falando. E aí depois que ele conseguia acompanhar, aí ele era taxado de arrogante. E aí ele passa a ser odiado. E a gente vê muito disso, né? Às vezes uma pessoa que não tem algum tipo de formação e aí ela acaba escrevendo alguma coisa errada, ela é esculachada porque é taxada como burra, como desinteressada. E às vezes uma outra pessoa que tem algum tipo de formação, ela também é esculachada porque ela quer saber tudo, é arrogante, quer saber mais do que as outras pessoas. Então, no final das contas, as pessoas sempre serão criticadas dependendo da frustração da pessoa que justamente está julgando, está criticando o outro. Então, esse livro ele levanta várias questões sobre empatia, sobre o quanto às vezes é frustrante você ter algum tipo de conhecimento sobre uma pessoa, sobre a sociedade, sobre sentimentos. E eu achei que o autor ele soube retratar muito bem essa questão do Charlie, porque ele lecionava, né, ele dava aulas para uma turma de jovens com essa característica do Charlie, com baixo QI. E aí um dos estudantes procurou, né, o professor, o autor, o Daniel Keyes, perguntando para ele se teria possibilidade de algum dia, se ele se esforçasse muito, se teria possibilidade dele se tornar uma pessoa inteligente. Então, é um tema muito sensível, muito delicado, e que eu achei que o autor ele soube retratar com maestria, principalmente porque ele tem o bacharel, né, em psicologia. Então, essa parte científica da coisa também, para mim, ele retratou muito bem. Então, mais um 5 estrelas favoritado. Aí, uma curiosidade também que eu gostei de saber foi que o autor ele escrevia roteiros para histórias em quadrinho do Stan Lee. Ele escreveu quadrinhos de terror, de ficção científica. Mais um dos roteiros que ele escreveu, mas resolveu não mandar para o Stan Lee, foi um chamado Brainstorm. E ele sentia que esse roteiro poderia ser mais do que uma história em quadrinhos. Ele trabalhou nele, o roteiro virou um conto e posteriormente virou um romance que é o Flores para Algernon, mas eu também super leria se fosse um quadrinho. O próximo finalizado foi o livro do mês para o projeto Lendo Stephen King em ordem cronológica,
que foi o Tripulação de Esqueletos, que é o terceiro livro de contos do mestre. Ele é um livro bem grandinho, ele tem mais aí de 20 contos. Um deles é o conto famoso, O Nevoeiro, que eu particularmente achei o Nevoeiro um conto ok. Eu achei a premissa bem boa, mas o conto em si, eu achei ele um pouco cansativo, meio arrastado. O final, eu definitivamente não gostei. E tanto o conto quanto o livro em si, eu achei um pouco cansativo. Tanto que eu li ele alternando com os outros livros do mês, porque eu não conseguia pegar ele e fritar lendo horrores madrugada dentro. Mas assim, gente, toda vez que eu lembro do final desse conto Nevoeiro, eu fico assim... Mas eu ainda quero assistir a adaptação. O meu amigo Chico falou que o filme é infinitamente melhor do que a série e eu costumo confiar nas indicações do Chico, então eu tô curiosa para assistir. Dos outros contos, teve conto que eu não entendi lufas do que estava acontecendo, qual que era o propósito, tipo o conto O Para Owen e Um Mundo de Praia, mas dos contos que eu gostei com força. Eu acho que o conto preferido, que eu mais gostei, foi o Processador de Palavras. Pelo amor de Deus, que conto bom! Outros também que eu super curti foi O Homem que Não Apertava Mãos. O conto do macaco também tem um climão, uma vibe que eu super curti. O conto da vovó eu achei assim, bem terrorzão, deu um pouquinho de agonia. Gosto. O conto A Excursão tem uma vibe ficção científica também, que eu super curti. O conto da balsa e o do sobrevivente é assim, um trashzão, super escrachado, vibe filme B de terror, que eu também super gostei. Outros que eu lembro também que eu gostei foi o Nona e o Atalho da Senhora Todd. Enfim, esses todos são contos que eu realmente vou ficar com eles na cabeça. Não vou esquecer tão cedo. Esses eu gostei horrores, mas teve vários outros contos que eu, assim, fiquei super entediada. Então, juntando tudo, no geral, eu dei para esse livro 3,5 estrelas, que tá bom, eu achei um livro ok. Mas comparando com os outros livros de contos, eu gosto mais do Sombras da Noite, o outro livro de conto do Stephen King, e o Perfeição Absoluta Suprema, o Quatro Estações. Mas também esse livro, O Tripulação de Esqueletos, tem várias referências a outros livros do Stephen King e a gente gosta quando elas aparecem. Aí um outro livro que eu li em julho foi o Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Aqui já é um thriller e eu gostei bastante dele também. Vai contar a história da Camille, que é uma jornalista, e ela trabalha no Daily Post em Chicago, que é um jornal assim... ok, nada demais, mas eles estão tentando, eles estão se esforçando e o chefe da Camille, ele manda ela voltar para a cidade natal dela, onde ela cresceu, para investigar umas mortes que estão rolando lá e que essa investigação, essa reportagem pode dar um up no jornal. Daí a Camille vai para lá odiando e ela começa a descobrir, né, algumas coisas que estão acontecendo. Mas, para mim, o principal desse livro não foi o plot, a investigação, o suspense. Essa parte até que eu gostei, eu achei interessante, mas o que me pegou mesmo foi a construção dos personagens. Aqui os personagens, eles são cheios de questões psicológicas, a maioria é bem perturbado. Só que essas questões todas, elas são bem explicadas, seja pelo passado da pessoa, pelas decisões que os personagens tomam, decisões baseadas nos próprios conflitos internos. E a própria Camille, ela tem uma relação muito perturbada, bem problemática com a família dela, e que isso também tem uma explicação, tem um motivo. E o nome do livro, né, Objetos Cortantes, remete a um problema psicológico da Camille que ela tem desde a adolescência, que ela sempre escrevia palavras no corpo dela. Primeiro era com canetas, né? E evoluiu para escrever com objetos cortantes. Então ela tem várias cicatrizes espalhadas pelo corpo e ela mesma se internou, ela ficou um tempão num hospital psiquiátrico e nada disso é spoiler, isso tudo explica logo nas primeiras páginas. E eu gostei bastante também que esse livro ele levanta algumas questões,
porque a Camille, ela já trintou, ela é solteirona. E aí tem algumas personagens aqui que ficam dando umas alfinetadas nela. E ela não tem filhos e essas personagens falam pra ela que parte do coração dela pode ser que não funcione completamente porque ela não tem filhos. E aí outra personagem fala pra ela que realmente, porque ela só se tornou mulher de verdade depois que ela sentiu um bebê na própria barriga. Então eu gostei da forma como foi levantada a questão da maternidade compulsória, que explica também a relação conturbada da Camille com a mãe dela, com a família. E eu gostei também dos dois plots finais do livro, independente de serem previsíveis ou não. Eu acho que essa não é a questão principal aqui do livro, de te pegar de surpresa, tipo um plot que você não fazia a menor ideia. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive lendo. E para esse livro eu dei 4 estrelas. Eu só não dei 5 estrelas porque teve algumas partes que eu achei muito blá 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 desnecessário. Tipo um diálogo imenso, gigantesco, falando de roupa, aonde que foi comprada a roupa, as características da roupa, roupa de um, roupa do outro, tipo, irrelevante, pra mim não acrescentava nada na história ou na construção do personagem. Eu não queria saber dessas coisas e também eu acho que esse blá 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 gigantesco poderia ser muito bem resumido para um diálogo bem mais curto. E isso meio que deu uma estragada na minha experiência, né, com essa leitura. Mas assim, num geral, 4 estrelas tá muito bom também. Num geral, eu gostei e eu vou continuar também assistindo a série, que quando eu tava assistindo, eu tava gostando bastante do clima, inclusive pela minha recordação, pela minha lembrança, eu achei o clima bem melhor do que no livro, mas eu preciso finalizar a série para realmente dar o meu pitaco. E se teve algum desses livros que eu citei que você também já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta também se teve algum deles que te interessou. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo!